Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e os seus respectivos familiares, vizinhos, amigos, e os abençoe com o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da paz, que é o Espírito de Deus. Antes de continuarmos disso, deixa eu tirar aqui esses comentários ou comentaristas que atrapalham aqui a nossa meditação. Quando você escreve, comenta, antes mesmo de nós falarmos, é porque você está chamando atenção para si, procurando atenção para si. E o que faz diferença entre nós é que eu quero tirá-los, eu tiro os comentários daqui justamente para chamar a atenção de vocês com respeito às coisas que dizem respeito à eternidade da sua alma. Porque você sabe, todos nós sabemos, que tudo nesse mundo, tudo que os nossos olhos veem, tudo tem prazo de validade, um dia vai acabar. A única coisa que permanece é a alma. A alma humana, ela permanece eternamente. Não aqui nesta terra, porque aqui vai pegar fogo, tudo vai pegar fogo. Mas a alma é a única coisa que Deus nos deu e que permanece por toda a eternidade. Claro, umas vão viver a eternidade com o mal, o diabo, o inferno, a morte e tudo que é pecado, tudo que não presta. Então vai ter um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, para onde vão o inferno, a morte, a besta, o falso profeta, Satanás e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Por outro lado, a alma dos que vão viver a eternidade com Deus irão estar permanentemente, eternamente, servindo a Deus lá no reino dos céus. Então, é minha preocupação levar para vocês algo que é permanente, que é eterno. Então, essa é a minha preocupação, sabe por quê? Porque é assim que eu me preocupo comigo, é assim que eu me preocupo com os meus familiares, porque eu quero salvar todos, assim como Deus um dia teve compaixão, misericórdia da minha alma. Então, nós queremos transferir também para vocês a mesma vida que Ele nos tem dado aqui na terra e que garante por toda a eternidade, mas em outra fase, em outra etapa, numa coisa bem superior a tudo que nós vemos aqui. Paulo diz lá que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para as almas salvas, redimidas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero falar para vocês sobre justamente a alma. A alma. Quando eu falo sobre o batismo com o Espírito Santo, eu estou falando de salvação da alma. Eu estou falando de preservação da alma por toda a eternidade com Deus. Então, quando nós falamos de alma, nós vamos lá onde está
os escritos de Salomão, um sábio. Ele diz assim, em Eclesiastes, ele diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ele não fala da alma. Ele aqui está falando só do corpo, que é o pó, que volta para a terra, e do espírito, que é o nosso intelecto, a nossa inteligência, que volta para Deus. Mas e a alma? Bom, com respeito à alma, Jesus diz lá em Mateus 16, 26, ele diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma, em troca da sua alma? Essa é a pergunta que Jesus deixa para cada um de nós. As duas perguntas extremamente importantes. Vamos falar da alma. Porque, primeiro de tudo, você tem que saber que Jesus veio ao mundo para salvar a alma. Salvar a alma humana. Ele não veio para salvar o corpo, porque o corpo é obviamente deteriorável. É pó e vai voltar ao pó. Mas também não fala, Salomão não fala da alma, ele fala do pó que volta à terra, que é ao corpo, e fala do espírito, que é a inteligência, o saber, que volta para Deus. Deus empresta o saber para nós. Deus empresta conhecimento para nós. Deus empresta inteligência para nós. Deus empresta capacidade para a gente raciocinar e tirar o melhor proveito desta terra para a nossa vida. Mas e a alma? Salomão não trata da alma. Salomão não fala da alma, ele fala que o pó, que é o corpo, volta para a terra que o deu. O espírito volta para Deus. Veja que, saiba disso, tenha plena consciência disso. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós também somos uma trindade. Nós temos um espírito, um corpo e uma alma. Então, o espírito diz respeito à inteligência, à capacidade, ao talento. Então, cada um nesse mundo tem um talento. Uns têm talento para cantar, outros têm talento para compor a canção. Há quem tenha talento para pintar e há quem tenha talento para costurar. Há quem tenha talento para fazer coisas inusitadas, criar coisas inusitadas, e há quem tenha sabedoria, talento para fazer coisas extraordinárias que só os talentosos são capazes de fazê-lo. Mas e a alma, bispo? Você falou aí do espírito. O espírito, eu quero que você saiba que espírito é uma coisa, alma é outra coisa. Espírito é o intelecto, é a sabedoria que Deus empresta aos doutores, aos médicos, aos cientistas.
empresta aos engenheiros, aos advogados, aos professores, aos juízes. Empresta sabedoria para todo ser humano, todo ser humano. Então, todo ser humano é capaz de alguma coisa, tem pelo menos um talento. Se não o usa, isso aí é problema dele, mas que Deus tem dado sabedoria para todos, isso não tenho dúvida. Mas e a alma, bispo? Fala da alma. Então vamos falar da alma. Vamos lá voltar ao texto que Jesus fala. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Quer dizer, o que adianta o homem ter sabedoria para ganhar dinheiro, ganhar o mundo inteiro, construir, fazer coisas extraordinárias? O que adianta se ele perde a sua alma? Nada. Porque tudo fica por aí. Tudo que ele construiu, tudo que ele ganhou, fica por aí. E depois vai ser tudo queimado. Que dará o homem em recompensa da sua alma? É outra pergunta de Jesus. O que o homem pode dar em recompensa da sua alma? Nada. Zero. Eu não tenho nada para oferecer pela minha alma. Nada. Nada. Absolutamente nada. A não ser a fé que Deus me deu, a fé que vem do Espírito Santo, Ele me deu para crer em algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu não vi, não fui testemunha, não toquei em Jesus, não vi seu sangue correr, eu não o vi crucificado, ser crucificado, nada disso. Mas eu tenho informações da Bíblia, de homens que foram escolhidos por Deus para escreverem aqueles fatos, relatarem aqueles fatos na unção do Espírito Santo, e essas informações chegaram até nós. Eu creio nessas palavras. Eu creio nessas palavras. E porque eu creio, então eu entendi que para eu ser salvo, meu espírito, a minha capacidade intelectual, minha inteligência, entendeu que não haveria salvação da minha alma sem aceitar o Senhor Jesus como o meu redentor, o que redimiu a minha alma, que morreu para pagar pelos meus pecados. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio. E essa crença eu, graças a Deus, tenho carregado ao longo de 57 anos. Graças a Deus. Graças a Deus, pela misericórdia do meu Senhor. Muitas vezes eu caí, muitas vezes eu tropecei, muitas vezes bati com a cabeça no poste, muitas vezes eu falhei, muitas vezes. Mas Deus viu a minha fé, a minha crença, e Ele me deu arrependimento. Ele me concedeu o arrependimento. O arrependimento. E esse arrependimento me fez uma nova criatura, porque eu o aceitei, ele me aceitou, e ele me perdoou, e ele me selou, para que eu não perdesse a minha salvação. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Foi o que eu falei ontem, que o Espírito Santo veio para que a gente não
para que o Senhor Jesus não perca a gente. Nós somos tão preciosos, tão valiosos para Ele, que para que Ele não nos perca, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele guia a nossa mente. E ele fala conosco. E ele exorta, ele ensina, ele orienta, ele chama atenção. E quando nós ouvimos a sua voz, a sua atenção, quando ele puxa a orelha da gente e atendemos, então Jesus nos perdoa e nós somos lavados, purificados, perdoados. E quando ele faz isso, é como o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra aqueles que foram perdoados, a quem Deus perdoou, a quem Deus lavou, purificou? Então eu sou uma dessas pessoas, graças a Deus. Mas vamos falar da alma. Ô bispo, o que é a alma? A alma é o ser invisível que sente tudo. É o nosso ser que é gerado conosco desde o ventre materno. Então ele vem conosco, ou ela, a alma, vem conosco. É ela que faz a gente enxergar com os nossos olhos. É ela, a nossa alma, que faz a gente falar com a nossa boca, com a nossa língua. É ela que faz a gente sentir o sabor da comida, se ela está boa ou não, se está muito salgada, com pouco sal. É ela que faz a gente sentir o sabor. É a nossa alma que faz a gente ouvir com os nossos ouvidos. É a nossa alma que usa os nossos pés para suportarem o nosso corpo. É a nossa alma que sente tato. Quando a gente pega numa coisa, a gente sente segurança, porque a nossa alma faz-nos sentir isso, sentir aquilo, sentir tudo. Nós sentimos tudo por conta da alma. Porque a alma, embora ela seja até símbolo do coração, né? Ou melhor, o coração seja símbolo da alma, melhor dizendo. Então, quando fala em coração, se fala da alma. Quando se fala em sentimentos, se fala da alma. Quando se fala em emoções, se fala da alma. É a alma que sente dor. É a alma que sente emoções fortes, fracas. É a alma que chora. É a alma que sorri, que se alegra. É a alma que ilude. É a alma que chama a atenção dos nossos olhos para o brilho do mundo. É a alma que faz dar vida a todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. É a alma que se torna vaidosa. É a alma, a alma, a alma. Então, é impossível uma pessoa viver sem alma. Então, cada pessoa tem a sua própria alma. E quando uma pessoa morre, o que acontece? O espírito, a inteligência dela, volta para Deus. O corpo vai ser sepultado, volta para o pó, volta para a terra. Mas a alma, ela vai para onde ela, dirigida pelo espírito da pessoa, pelo espírito de Deus,
para que ela venha tomar posse da vida eterna ou para a morte eterna. Então, quando eu morrer, a minha inteligência, a inteligência que Deus me emprestou, volta para Ele. E então, o meu corpo será sepultado. Mas e a minha alma? Para onde vai? A minha alma vai continuar viva por toda a eternidade, continuando a servir ao Deus que eu aceitei servir enquanto estava aqui na terra. Então, a quem eu servi nessa terra? A Deus ou a Mamon, o dinheiro? A quem eu servi? Então, a minha alma volta, ou vai, melhor dizendo, para onde está o meu Senhor. Lá na história da história do rico e Lázaro, Jesus fala lá com muita clareza. Quando o rico morreu, imediatamente foi sepultado, e lá no inferno sua alma viu tudo o que estava acontecendo. E o pobre Lázaro, quando morreu, a sua alma foi resgatada, foi levada por 2 anjos para o seio de Abraão, que é o céu. Hoje o seio de Abraão é o seio de Jesus. Para os que servem o Senhor Jesus, para os que seguem o Senhor Jesus, para os que fazem do Senhor Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Então, minha amiga e meu amigo, a minha alma vai para quem eu servi enquanto estava aqui na terra. Se eu servi a Mamon, que é o diabo, então a minha alma vai para o inferno. E o diabo vem buscar a minha alma. Se eu não servir a Jesus, então o diabo vai ter direito com a minha alma. Agora, se eu servir ao meu Senhor Jesus, como de fato eu tenho servido, então eu tenho 2 anjos que vão me levar para o seio do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quer dizer, quando Jesus pergunta, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a alma é justamente isso. Ela deixa de ganhar a vida eterna, continuar servindo ao Senhor Jesus por toda a eternidade lá nos céus, ou então ela vai para o inferno. Hoje é inferno. Hoje é o inferno. Porque depois do grande julgamento, o inferno, Satanás, os demônios, os que morreram sem a salvação, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, mas quem? O falso profeta, o anticristo, a morte, tudo isso empacotado vai ser colocado num lago de fogo e enxofre. Quer dizer que, presta atenção, quando uma pessoa morre hoje, ou a alma dela vai para Deus, direto, sem intermediário, ou a alma dela vai para o inferno, hoje vai para o inferno. Mas depois do inferno, vem o julgamento, ela vai ser julgada e lançada no lago de fogo, porque o inferno não foi criado para as almas. O inferno não foi criado para o ser humano, para as almas humanas.
O inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Mas, quando uma pessoa dá ouvidos à voz do diabo, quando uma pessoa dá ouvido à voz dos espíritos imundos, enganadores, dos demônios, então essa alma também vai para o inferno, porque é lá o lugar do diabo e dos demônios. É o lugar de tormento, de fogo eterno. Só que, quando depois vier o julgamento, quando as pessoas forem julgadas e condenadas naturalmente, todos os que foram julgados no inferno, que foram levados para o inferno, vão se apresentar, vão ressuscitar para serem julgadas pelo o Senhor Deus. Ele vai julgar cada um de nós. Cada um de nós? Não, eu não vou estar nesse meio, não. Cada um que foi para o inferno. E aí todos que estiveram no inferno, quer dizer, o inferno é a antessala do lago de fogo e enxofre. E lá, depois dos grandes julgamentos, todos irão para o lago de fogo e enxofre. Aí sim, o lago de fogo e enxofre foi criado para colocar tudo num pacote só. Tanto Satanás, quanto a morte, quanto os demônios, quanto a besta, o falso profeta, o anticristo, como também aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Isso vai acontecer depois. Enquanto isso não acontecer, tudo vai ficando lá no inferno, sofrendo lá, horrores lá no inferno. Mas depois vem o pior. Vem o pior, que é o lago de fogo e enxofre. Aí sim, lá as almas que foram rebeldes, as almas que desistiram da fé, as almas que viraram as costas para o Senhor Jesus, as almas que fizeram pouco de Jesus, que não consideraram a sua palavra, nem o seu julgamento, nem a sua morte, nada. Essas almas vão lá para o lago de fogo e enxofre. Então, minha amiga e meu amigo, você entendeu? A sua alma, como a minha alma, as nossas almas, dependem da nossa cabeça. Deus nos deu sabedoria, inteligência, para conduzir nossas almas para a eternidade com Ele. Mas, se a nossa sabedoria quiser ser mais do que Deus e quiser escolher satisfação para o prazer do pecado, então Deus não pode fazer nada, porque é uma opção de cada um. Lembra que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva optaram por conhecer também o mal. E eles optaram e Deus não pôde fazer nada. Deus não impediu, porque era vontade daqueles dois. Deus respeita a vontade de cada um de nós. Ele não me impõe servi-lo. Não, ele me chama. Se eu tenho juízo, eu vou servi-lo. Mas se eu não tenho juízo, se eu quiser dar vazão à minha alma corrupta, se eu quiser dar vazão aos caprichos do meu coração, aos desejos da minha carne, então não me resta nada se na hora da morte ou depois da morte a minha alma ir para o lugar, obviamente, que é onde estão todos os demais que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Então Jesus faz aqui a pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder
perder a sua alma. Perder a sua alma. Ah, minha amiga e meu amigo. Aqui não tem esse negócio, na minha igreja é assim, a minha fé é outra. Aqui está claro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que dará o homem em resgate pela sua alma? O que o homem tem para resgatar a sua alma? Nada, nada, porque ele não é nada. Ele não é nada. O que ele tem para resgatar a sua alma? Só um pode resgatar a sua alma. É o Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode resgatar a sua alma. Quando você o aceitar, se submeter à sua palavra, obedecer à sua palavra. Jesus disse, aquele que me ama, ouve a minha voz e me segue. Essa é a ovelha de Jesus. Aquele que não me ama, ouve a minha voz, mas não me segue. Me despreza, me desdenha. Me desdenha. Então, amiga e amigo, para onde vai a sua alma? Para onde vai? Não pense, não caia na ilusão. Se eu morrer, a minha mãe, os meus pais, os meus parentes vão acender vela para mim na segunda-feira para as almas. Pode acender, não precisa nem acender vela. Que a alma vá lá para o sol, que lá está aceso o dia inteiro, dia e noite. Desculpa lá. Desculpa, a gente, até porque é uma verdadeira falta de conhecimento, ignorância total com respeito às coisas de Deus. Não adianta reza, não adianta missa, não adianta presentes, não adianta ofertas, não adianta dízimo, não adianta nada. Nada. Você pode deixar todos os seus bens para a igreja, mas se você não foi leal, fiel ao Senhor Jesus Cristo, não obedeceu a sua voz, então, minha amiga, tudo o que você deu ou que você deixar vai ficar por aí. Na mão de um, de outro, quem quer que seja, mas fica por aí e depois tudo vai pegar fogo. Tudo vai pegar fogo. Um dia tudo isso aqui vai pegar fogo. E haverá novos céus e nova terra. Que maravilha, né? E sabe por que vai haver novos céus e nova terra? Porque o diabo, hoje o diabo, que ele foi anjo, ele foi um arcanjo, ele foi um querubim da guarda de Deus, então ele conhece os céus, ele sabe o que é o céu. Os demônios sabem o que é os céus, que são os céus. Então Deus, depois que acabar tudo, o projeto dele, ele vai fazer novos céus e nova terra, para que aqueles que estão lá no inferno não saibam o que Deus tem reservado àqueles que verdadeiramente o amam e obedecem a sua palavra. Não ama com o coração, não. Não ama com sentimento, não. Não ama digamos assim, na emoção, mas ama com razão. Ele é o meu Senhor. Deus não aceita, como se diz, emoções, sentimentos puramente carnais. Não, ele não aceita. Ele aceita quando nós submetemos à voz dele, entendemos na nossa cabeça e obedecemos a sua palavra. Isso é razão, isso é inteligência, isso é sabedoria. E foi isso que Salomão falou: o pó volta para a terra. O espírito, que é a inteligência, volta para Deus. Deus emprestou inteligência para você, você não usou, o problema é seu. Ele te deu 2 pernas, você não correu, um dia vai ficar por aí, vai virar pó. Ele te deu inteligência, você não usou essa inteligência de acordo com a vontade dele, com a inteligência dele, então
você vai dançar e a gente não vai poder fazer nada. Ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém. Então não conte com ninguém depois que você morreu. Você morreu, já era, acabou. A minha mãe, a minha saudosa e amada mãe, morreu. Ela está sepultada. Eu nunca fui visitar o seu sepulcro. Nem vou. Nem meu pai, onde, aliás, os dois estão juntos. Não vou. Não interessa, não vai acontecer nada. Botar vela lá, flores, tampouco. A minha mãe, meu pai, eu creio, estão no jardim, o jardim de Deus. Não precisa de flores. Então, é assim que nós cremos, é assim que nós temos a nossa fé. A morte para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma bênção. Mas para aqueles que não têm, meu Deus, é tormento eterno. E por isso nós estamos aqui sempre para falar do Espírito, quer dizer, a mente que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. E só os selados com o Espírito Santo têm a mente de Deus, conhecem a vontade de Deus para as suas vidas e obedecem. Deus abençoe a vocês. Amanhã vamos tratar novamente desse assunto, mas não se esqueça, a necessidade de se receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é tão grande, quanto aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque uma coisa é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, outra coisa é você permanecer nele até o fim. O difícil é ficar até o fim. E o Espírito Santo vem para manter a gente na fé, no fogo, por toda a eternidade. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.